Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para meditarmos juntos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé, a fim de que nós possamos ter uma vida plena em Cristo, através do conhecimento do Senhor, da sua doutrina, da sua palavra, dos seus ensinamentos. Que preciosos são os seus conselhos para aqueles que creem em Jesus Cristo. E é dessa forma que nós vamos caminhar com Deus, conhecendo o nosso Senhor através da revelação que Ele deu, através da sua palavra. Todo cristão precisa ter em mente que somente caminhando na estrada da palavra, nessa jornada através do conhecimento da palavra, é que vamos ter essa plenitude, dessa intimidade com o nosso Senhor. É onde vamos conhecer, sim, os seus propósitos, a sua vontade, as suas manifestações, as suas reações diante de tantas circunstâncias, situações, pessoas e a história da humanidade. E nós continuamos aqui, vendo nesse tempo, a formação da igreja, o que estava acontecendo naquele momento, como estavam se portando os apóstolos, os discípulos, como estava vivendo a igreja naquele tempo. E é claro, estamos vendo isso no livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos continuar aqui, no capítulo 13, hoje do verso 13 até o verso 15. E está escrito: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então aqui nós vemos um momento muito interessante, não é? Dos acontecimentos do primeiro tempo da igreja. Os discípulos estavam pregando o evangelho e indo em todas as cidades. Os apóstolos estavam visitando cidades e o evangelho estava sendo pregado. Muito disso estava acontecendo porque já se levantava uma perseguição e uma grande resistência por parte das autoridades contra os apóstolos, contra os cristãos. Mas aonde eles iam, o evangelho era pregado. E agora nós vemos aqui, nesse momento, que eles navegaram para Pafos, uma outra cidade. Paulo e seus companheiros estavam ali e se dirigiram para a sinagoga. Só que antes de chegar, antes de partir de lá, João Marcos, que é o discípulo Marcos, ele, na verdade, voltou para Jerusalém. Ele não quis ir com o apóstolo Paulo. Isso, mais para frente nós vamos ver, trouxe aí uma situação difícil do relacionamento entre os dois. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas foi isso que aconteceu. Mas o evangelho não estava sendo paralisado, o evangelho não estava sendo prejudicado, ele estava sendo pregado. E eles foram até lá. E depois que, lá naquela sinagoga, eles fizeram a leitura da lei, não é? Como é a tradição, como é o natural, aqueles homens falaram assim, mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de exortação, alguma palavra de orientação ao povo, então chegou o momento de vocês dizerem. Então veja que coisa interessante, a sinagoga onde se lia a palavra, onde se lia a lei, não é? Onde os homens estavam acostumados naquela leitura e a ponderar somente sobre a lei, agora, através do mover de Deus, os caminhos estavam se abrindo para que o evangelho estivesse sendo pregado e as pessoas estivessem ouvindo. Como é importante ouvir o evangelho. Foi dessa forma que o evangelho começou a crescer cada vez mais. As pessoas não só ouviam, mas se convertiam. Está aí uma coisa muito importante para nós nesse tempo. O evangelho precisa ser ouvido, mas, sobretudo, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos de outrora. Sim, de hábitos, costumes, situações, não é? Graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo e tantos outros que depois dele vieram e pagaram um preço e se dispuseram a ir pelo mundo inteiro pregando o evangelho, levando salvação, libertação, cura, restauração, transformação de situações impossíveis através da graça, compaixão e misericórdia do Senhor. E foi isso que aconteceu nessa cidade, não é? Eles chegando ali, naquela sinagoga, então os líderes ali falaram assim: olha, se vocês têm alguma palavra, é bom que vocês digam. Que nós, todos cristãos, possamos sempre estar preparados para falar qual é o motivo da nossa fé. Porque muitos nesse tempo vão querer ouvir qual é a palavra.
Que palavra você tem para dizer, não é? Então nós precisamos ter a palavra de Deus para falar, e não opiniões, pensamentos, desejos, assim, preferências, achismos. Muitas vezes o evangelho tem sido prejudicado por causa desses acréscimos, que na verdade não levam realmente uma pessoa a uma conversão legítima, mas levam uma pessoa a ter uma preferência, a ter uma simpatia, a ter talvez, quem sabe, até mesmo um interesse. Olha, entregue a vida a Jesus para que você seja abençoado, para que você viva bem, para que você tenha negócios, para que você ganhe dinheiro. Então percebe essa troca? E nesse tempo da formação da igreja, o que era pregado era realmente aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E através dos sinais, Deus usava os apóstolos, os discípulos, para que eles fossem mensageiros, assim como de Cristo mesmo, agindo como Cristo agiu, levando não só o ensinamento, mas movendo poder sobre aquelas pessoas, para que todos crescem e se arrependessem. Veja só que coisa interessante. Tudo o que acontecia naquele tempo tinha um propósito, de que as pessoas fossem a Cristo e se arrependessem dos seus pecados. Não é que elas vissem vantagem no milagre e ficassem dispostas a ficar buscando milagres, mas que elas entendessem a mensagem da cruz, para que elas se convertessem dos seus maus caminhos e para que elas entregassem suas vidas nas mãos do Todo-Poderoso. Que nessa manhã você possa entender esse propósito, para que a mensagem do Evangelho esteja na sua vida, não só na sua boca, mas no jeito como você vive, como você lida com a sua família, com a sua esposa, seu marido, seus filhos, as pessoas no seu trabalho, ou quem sabe até mesmo na rua. Cuidado com o mau humor, com o estresse, não é? Com o medo, com a insegurança, porque todos nós somos chamados para viver essa plenitude de Cristo em nossas vidas. Que verdadeiramente você fique firme e seja sempre fortalecido na fé.